Aleluias. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem aqui está sentindo a presença do Espírito Santo? Ele está na casa. Meu esposo aqui já externou a nossa gratidão. É uma honra para nós poder servir a esta igreja. Como é bom estar onde a presença de Deus habita. Deus continue os abençoando. Ao pastor desta igreja, todo o corpo ministerial, Deus continue abençoando. A irmã Itamara, que nos fez o contato, Deus continue abençoando. Abra sua Bíblia comigo na temática de vocês. Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12. Versículo 1 e 2. Aquele que puder, coloque sobre os seus pés para juntos nós estarmos lendo. Enquanto alguns localizam, eu quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo, meu companheiro. Deus continue te abençoando. Romanos capítulo de número 12. Quem encontrou, diga um amém bem forte. A palavra do Senhor diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo de número 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou dizer e logo após os irmãos repetem: e não vos conformeis com este mundo. Feche os seus olhos. Espírito Santo, o Senhor é tão bom, o Senhor é fiel, é justo, é o Consolador. A tua presença aqui nessa noite é palpável. Nós sentimos o Senhor na casa. Obrigado, Senhor, por nos alcançar mais uma noite. Obrigado por não desistir de nós, enquanto muitas vezes nós queremos desistir. Ah, Senhor, que o Senhor possa encontrar guarida em cada coração aqui. Que o Senhor fale a cada um de nós. A minha oração a Ti, Senhor, nessa noite é: continue falando com a Tua igreja. A Tua palavra está aberta e ela é suficiente nessa noite. Nós não precisamos de acréscimos, só precisamos da Tua voz fluindo do trono, como águas que purificam nosso coração, como a Sua doce presença que traz renovo para a nossa alma. Sinta-se à vontade, Senhor. Uma coisa eu te peço: responda a orações aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. 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 Pode se assentar. Os irmãos são testemunhas que aqui nós estamos perante a carta aos Romanos. O título desta carta se refere aos seus destinatários, ou seja,
cristãos que estavam morando em Roma. Não há dúvida entre os estudiosos de quem escreveu essa carta. Eles afirmam com muita veemência que o apóstolo Paulo a escreveu. A verdade é que nós observamos no livro de Atos que a igreja em Roma já havia sido fundada. Não foi Paulo que fundou esta igreja, mas ele é inspirado pelo Espírito Santo a escrever uma carta a estes irmãos. Mas antes de Paulo ser um apóstolo, antes dele ser um homem chamado e vocacionado por Deus, a Bíblia nos conta parte de sua história e ela é narrada em um dos capítulos de Atos. Capítulo de número 9, a Bíblia diz que Paulo era um judeu. Ele participava do grupo dos fariseus. Era uma facção religiosa que zelava pelo Antigo Testamento, em preferência, os 5 primeiros livros da Bíblia. Paulo tem o seu coração tomado por um zelo profundo. Ele não suporta ver cristãos, aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. Para Paulo era uma ameaça à sua antiga religião, o judaísmo. Este homem tem o seu coração tomado por raiva, e ele está indo em direção a Damasco. O seu objetivo nada mais é do que perseguir a igreja que estava ali, pois em Damasco havia um grande número de cristãos. Ele está indo, e a Bíblia é bem enfática ao dizer que quando este homem está na porta, ele não entra, mas ele está prestes a entrar nessa cidade. Um clarão do céu vem ao seu encontro. Ele ouve uma voz muito potente que dizia para ele: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Naquele momento, assustado, a sua primeira reação é cair prostrado em terra. E ali mesmo prostrado, ele declara: Senhor, quem és tu? E o Senhor responde para Paulo: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu gosto dessa passagem, porque aqui nós temos uma questão de eclesiologia, e eu te explico o porquê. O objetivo de Paulo é chegar em Damasco e perseguir os cristãos, sim ou não? O seu objetivo era a igreja que estava em Damasco. O mais aceitável para a mente humana é Jesus olhar para Paulo e perguntar a ele: por que você persegue a minha igreja? Só que não é essa a pergunta que Cristo faz. No caminho de Damasco, ele se revela a Paulo e ele diz: por que você me persegue? Sabe o que eu aprendo aqui? O que se faz ao povo de Deus se faz ao próprio Deus. A notícia já havia chegado em Damasco: o perseguidor vem aí. Mas antes que Paulo chegasse lá, o guarda de Israel já estava naquele lugar. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Espírito Santo lhe diz nessa noite: continue adorando, continue servindo, continue exercendo a chamada, porque enquanto você cuida da obra, Ele cuida de você. Porque enquanto você adora o Deus da obra, Ele cuida da sua casa. Porque enquanto você o serve,
Ele cuida da sua família. Eu sinto de Deus de dizer isso aqui. Ele não esqueceu de você. A notícia tem chegado à tua porta, mas antes mesmo dela chegar, o teu Deus não saiu da tua vida. Não abandone o barco por causa das provações. Não abandone a chamada por causa das perseguições. Quem te chamou é Ele que te sustenta. Paulo tem um encontro com este Cristo. Este Cristo que cuida da sua igreja. Este Cristo que não abandona os seus filhos. Por causa disso, Ele abandona tudo. Repita comigo: tudo. Ele abandona tudo para seguir os passos de Jesus. Paulo abandona o judaísmo e agora ele começa a se dedicar ao ministério que Cristo confiou, o apostolado. Em Efésios capítulo de número 3, versículo 4, ele diz que a ele foi confiado o mistério do conhecimento de Cristo. Ele entende a sua responsabilidade agora como um propagador da nova aliança. A mensagem da cruz precisa ser pregada e Deus conta com ele para espalhar essa mensagem. Por causa disso, motivado e inspirado pelo Espírito Santo, ele resolve enviar uma carta à igreja em Roma. E essa carta tem um propósito duplo. A igreja que estava em Roma era uma igreja composta de público misto. O que eu quero dizer é que naquela igreja tinha tanto judeus como gentios. E por causa dessa distinção, eles estavam se dividindo. Uma igreja que era para caminhar unida, que era para caminhar em comunhão, que era para caminhar em unidade e harmonia, começa a se deixar levar por preceitos humanos. Alguns, eles olhavam para os judeus, isto, os gentios, e diziam assim: é o povo da aliança, é a descendência de Abraão, é o povo que Deus caminhou com eles no meio do deserto, é o Deus que o povo que Deus tirou do Egito. E olha como que eles pecam. Isso, os gentios olhando para os judeus. Aí eles diziam assim: guardam mandamentos que são preceitos humanos, porque os judeus não comiam carne de porco, e eles também guardavam o sábado, e eles aplicavam isso à salvação das suas almas. Em contrapartida, os judeus olhavam para os gentios e chamavam eles de libertinos, porque eles não observavam essas leis cerimoniais. Aí uma igreja que era para estar caminhando em unidade começa a gerar contenda dentro de si. Aí o propósito de Paulo é que aquela igreja que estava dividida se unificasse. E como que ele faz isso? A estratégia não mudou. Ele resolve pregar a palavra. Ele resolve fazer uma exposição do evangelho. Porque a estratégia, igreja do Senhor, não mudou. Que a unidade na igreja é a palavra. Que a manifestação de dons na igreja é por meio da palavra. Que a cura na igreja, a estratégia continua sendo: pregue a palavra, leia a palavra.
palavra, se alimente da palavra. Querem mudar este livro, mas eu digo, esta palavra ela é viva, esta palavra ela é eficaz, esta palavra ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração do homem. Não precisa pintar a igreja, não precisa mudar o púlpito, não precisa mudar a vestimenta. Pregue a palavra que Cristo se manifesta. A questão é que queremos transformação, mas não queremos ir à fonte. É só a palavra que liberta, é só a palavra que transforma, é só a palavra que traz cura, é só a palavra que revela identidade, é só através da palavra que o cansado e oprimido, ele recebe forças do alto para continuar. Ele começa a expor o evangelho para aquela igreja. Capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Ele vai trabalhar no âmago daquela igreja, porque uns diziam ser melhores do que outros. Eu sou melhor porque eu faço isso. Eu sou melhor porque eu oro mais. Eu sou melhor porque eu me consagro mais. Desperdiçou tudo o que você fez a mais, Paulo diz. Aí no capítulo de número 3, versículo 23, ele diz algo que ao meu coração é sublime. Ele diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Imagine Paulo no púlpito nessa noite. Ele ia olhar para cada um de nós e dizer assim: você não é melhor, eu não sou melhor que você. É bem verdade que todos pecaram. Não existe um público exclusivo aos olhos de Deus. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Como Jesus disse ao grupo que queria apedrejar a mulher adúltera: aquele que não tem pecado, lance a primeira pedra. Paulo se coloca e se posiciona como Cristo perante aquela igreja. Ele olha para cada um daqueles irmãos e diz: todos nós aos olhos dele não merecíamos o seu amor. Aos olhos deles, eu e você estávamos afastados da sua glória. Você entende o peso disso? Porque se nos sentirmos melhores do que aqueles que estão lá fora, em vão é o cristianismo que declaramos. Você não é melhor, porque se não fosse a graça, estaríamos no mesmo lugar. Se não fosse as misericórdias do Senhor. Duas palavras neste versículo me chamam muita atenção. A primeira dela é destituído. Repita comigo: destituído. Destituído é o mesmo do que estar afastado. Só que outras versões vão ir um pouco mais a fundo e vão usar a palavra carecer. Carecer é eu estar afastado, mas eu precisar daquilo que eu estou longe. Vamos voltar ao versículo. Pois todos pecaram, estão afastados
mas precisam da glória de Deus. Afinal, o que é glória? Glória não é uma qualidade de Deus. Glória não é um atributo de Deus. Mas glória é um termo na teologia usado para expressar todos os atributos de Deus juntos, se manifestando de forma completa. Vamos voltar ao versículo? Todos pecaram, estão longe, mas precisam da glória de Deus. Se a glória não é uma qualidade, afinal, o que ela é? A glória é a junção do amor, da bondade, da justiça, da fidelidade, da misericórdia, da graça, da santidade. Vamos voltar. Todos pecaram, estão longe, mas precisam do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da benignidade de Deus, da fidelidade de Deus, da misericórdia e da graça de Deus. Entende o peso? Eu e você estávamos longe, mas precisávamos da manifestação completa do ser de Deus. Se continuássemos afastados, a morte era certa. O inferno era o nosso lugar. Mas é por isso que eu gosto do Evangelho, porque ao mesmo tempo que ele me mostra a minha perdição, ele também aponta para a salvação da minha alma. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 3, a palavra de Deus diz: ó Filho Jesus Cristo, Ele é o resplendor da glória, da glória, da glória, da glória de Deus. Dizendo, estamos afastados de Deus. Aí vem o escritor aos Hebreus, em sua sublimidade, mostrar: nós estávamos longe, mas Ele resolveu encarnar e nos trouxe para perto. Capítulo de número 7, versículo 24. Mesmo mediante esta graça que o alcançou, ele vai mostrar a sua fragilidade como ser humano, sempre buscando fazer a vontade de Deus, mas parece que nunca conseguindo êxito. No capítulo de número 7, versículo 18 e 19, ele vai dizer assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas. Pois o querer fazer o bem está em mim, mas o executar eu não encontro. É Paulo dizendo isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, este sim eu faço. Talvez esse seja o seu pensamento. Eu sei qual é a vontade de Deus. Eu sei o que agrada a Ele.
Mas todas as vezes que eu quero fazer aquilo que é a sua vontade, todas as vezes que eu quero me vestir e andar e agir como um inconformado, parece que existe outra lei dentro dos meus membros que guerreia contra a minha vontade de fazer aquilo que Deus se agrada. Eu quero ser um inconformado, mas o que eu quero eu não consigo. O Espírito Santo me diz que esta é a oração de muitos jovens aqui. Você tem ouvido a palavra? O Senhor tem falado com você no decorrer deste seminário? Mas dentro do seu coração queima algo. Isto é, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, mas eu não consigo. Aí dentro de você pensa: eu não quero viver de momento, eu não quero viver de emoção, eu não quero viver de sentimento, eu não quero sentir a presença de Deus aqui, mas não levá-la lá para fora. Eu me recuso. Ele te conhece, Ele sabe o que você estava orando, e nessa noite Ele escolheu para te responder. Você pensa que não consegue, e como Paulo você declara: eu quero, mas quanto mais eu tento, mais eu fracasso. Aí ele vai terminar o capítulo 7, versículo 24, dizendo: miserável, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar deste corpo que está amarrado sobre mim? Quem vai me livrar? Vamos ao contexto da época. Quando um assassino matava alguém, uma condenação era imposta sobre ele pelo império. Qual que era a sentença? Não era prendê-lo e ele tinha que cumprir aquela pena no decorrer dos anos. Não. Era diferente. Descobria-se que um cidadão em Roma matou alguém. O império dava ordem: pega o corpo que ele matou e amarre sobre ele. Um corpo ensanguentado, um corpo morto, que no decorrer do dia ia se podrificar, ia gerar bactérias. Aí o assassino, ele tinha que caminhar pelas ruas da cidade com aquele corpo amarrado sobre ele. Não dava para tirar. Ele estava com uma condenação e ele deveria pagá-la. Ia soltar em determinado tempo. A sentença é: permanece com o corpo do morto até que este corpo também mate você. Aí Paulo, ele vai usar esta linguagem, porque aquele assassino caminhava pelas ruas da cidade dizendo: miserável homem que eu sou, quem vai me livrar deste corpo amarrado? Era um ato de pedir ajuda. Você consegue me ajudar? Você pode tirar? Você consegue desamarrar este corpo? Porque se ele continuar aqui eu vou morrer. Aí Paulo, ele leva para o sentido espiritual e ele diz: eu sou o assassino, matei a minha velha natureza, mas como condenação ela está amarrada sobre mim. Eu até quero fazer o bem,
morrerei. Mas enquanto este corpo morto estiver amarrado sobre mim, eu não consigo, eu não dou conta. Assim é a velha natureza de um cristão. A gente mata porque a Bíblia ordena, só que a gente caminha com ela até chegar uma notícia para nós. Que notícia é essa? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O corpo do morto é tirado sobre os nossos lombos. E sabe por quê? Porque quando Cristo desce na terra, Ele verte o teu sangue na cruz do Calvário. Ele não olha se a gente merece, Ele não olha se a gente adora, Ele não olha se a gente está caminhando certinho, mas Ele diz: porque eu te amo, eu me entrego por você. Porque eu te amo, eu não desisto de você. Porque eu te amo, eu te dou vida, eu te dou vida, eu te dou vida. Eu escrevo uma nova história. Porque eu te amo, eu te liberto, eu te transformo, eu te renovo, eu te encontro. Cristo vem para tirar o peso da condenação que estava imputada sobre nós. Me permita lhe fazer uma aplicação. Se Ele não desistiu da cruz, mesmo sendo santo, por que você quer desistir da caminhada? Ele não desistiu de você. Ele não olhou para a nossa capacidade. Ele não olhou para o número de acertos que tivemos. Ele não olhou para o quanto merecíamos, porque se olhasse, não ia ter nem 1% nessa lista. Mas porque Ele nos amou, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Ele verte o seu sangue na cruz do Calvário. Ele nos purifica de nossos pecados, para te dizer: eu estou tirando esse velho homem amarrado sobre você. Eu tiro a natureza de Adão e coloco a minha própria natureza em você. O que é isso? O Espírito Santo. Não, eu acho que você não entendeu. Ele tira os traços do pecado e Ele diz: eu não somente vou verter o meu sangue na cruz, mas eu vou deixar parte de mim em você. Andarabassou delecandarás, andarabassou delecandarás. Capítulo 1 ao capítulo 11 é Paulo mostrando o que Cristo fez por nós, o sacrifício que Cristo fez por nós, sem merecer, pecadores. Aí Paulo vai escrever no capítulo de número 5, versículo 20: aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça, a graça, a graça, a graça, a graça, a graça de Deus. Eu sinto a presença
presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Você pensou que não ia conseguir, você pensou que era o fim, mas ele te diz nessa noite: não coloque um ponto final aonde eu coloquei apenas uma vírgula. O teu erro não te define, porque o meu sangue te purifica. O teu passado não te condena, porque eu já morri na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Eu já estava preparado para você me deixar de lado. Eu já estava preparado para quando você ia me abandonar. Mas eu te digo nessa noite: venha para os meus braços, venha para os meus braços, porque ainda tem sangue que corre aqui, e eu quero lhe purificar, eu quero lhe transformar. Tem perdão disponível nessa noite. Eu não poderia chegar no capítulo 12 sem passear pela carta. Não posso. Porque antes dele pedir um posicionamento da igreja, ele mostra o posicionamento que ele teve por nós. Repito, capítulo 1 ao 11, o sacrifício que Cristo fez por nós. Capítulo 12 ao 16, qual sacrifício agora você tem para oferecer a Ele? Porque o Evangelho não é apenas teoria, é prática. Evangelho não é apenas conhecimento, é conduta. Evangelho não é apenas eu creio e pronto, acabou, não. A fé, ela exige um posicionamento. Olhe para a cruz. Qual é a resposta que você dá para ela nessa noite? Você vai responder isso no fim da mensagem. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, vírgula. Essa palavra portanto no português é uma conjunção conclusiva. O que significa isso? Ele está nos mostrando que tudo que ele falou no decorrer da carta não está desconectado com o que ele vai falar agora. É como se ela atuasse como uma conclusão. Ele introduziu, ele desenvolveu. Agora a conclusão da mensagem depende de nós. Portanto, vírgula, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Outras versões vão dizer: suplico-vos, pois, irmãos. Paulo não está fazendo um mero pedido. Ele não está falando algo qualquer, como por exemplo, pegue este microfone e coloque ali. Não. Ele está suplicando pelo amor de Deus. Eu suplico a vocês. Ele está expondo um desejo ardente da sua alma. Isto é a súplica. Ele está dizendo: eu peço a vocês, com todo o meu fôlego de vida, pelas misericórdias de Deus. Isso aqui não pode ser ignorado, porque a gente passa pelo versículo e não leva em conta as minúcias do texto. O que motiva Paulo a fazer o pedido que ele vai fazer agora é as misericórdias de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, a motivação não é para o seu irmão ver você e falar: nossa, que bonitinho, olha como ele é inconformado. Não é para o pastor olhar para você e falar: nossa, que gracinha, olha como ele adora ao Senhor. Não é isso. Ele está dizendo: sabe qual é a motivação? É as misericórdias. Quer que eu lhe explique melhor? Misericórdia é a junção de duas palavras: miseri
e cordia. Miseri é miséria. Cordia é amor, é coração, é caridade. Então vamos juntar a palavra misericórdia. Deus pegando o seu coração, o seu amor, e colocando na nossa miséria. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo Deus que pegou o seu coração santo, justo, incontaminável, e colocou na nossa miséria. Sabe por quê? Porque o que merecíamos era o inferno, mas Ele nos dá o privilégio de ir para o céu. O que merecíamos era a morte, mas Ele nos dá o privilégio de herdar a vida eterna. Olha Deus colocando seu coração na nossa miséria. Talvez o que eu e você merecíamos era apenas um ponto final na nossa história. Porque quantos foram os investimentos de Deus? E tantas vezes negligenciamos a sua presença. Só que a misericórdia não olha para o que nós merecemos. A misericórdia olha para aquilo que nós precisamos. Eu quero que você repita nessa noite: a misericórdia. Com bom som, vamos lá. A misericórdia não olha para aquilo que eu mereço, mas ela olha para aquilo que eu preciso. Isto é a misericórdia de Deus. É Paulo dizendo assim: olhe para a cruz. Será que ela não é suficiente? Olhe para a cruz. Será que ela não é suficiente? Aí ele continua: pelas misericórdias de Deus eu rogo a vós que sejais pacientes comigo e apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Repita comigo: vivo, santo e agradável a Deus. Vamos lá: vivo, santo e agradável. Ele está dizendo: quando você olhar para a cruz de Cristo e ver o sangue dela se vertendo lá, apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo e como um sacrifício que agrada a Deus. Aí ele vai continuar: pois isso é o vosso culto racional. Racional aqui não é a ausência de sentimento. Racional aqui não é a ausência de lágrimas. Está errada essa interpretação. Racional aqui vem do original grego logike, que significa um culto com a mente. O que Paulo está dizendo é: olhou para a misericórdia, olhou para a cruz de Cristo, entrega o teu corpo como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo. Porque quando você faz isso, você está oferecendo a Ele um culto com a sua mente. O que significa isso? Deus, eu entendi a mensagem da cruz. Eu entendi o que o Senhor fez por mim. Eu estou aqui neste seminário não é apenas para preencher vaga, mas é porque eu fui muito amada. É porque eu fui muito amado. Então eu te entrego a minha melhor adoração. Então eu te entrego o meu melhor louvor. Então eu te entrego, Senhor, toda a minha totalidade.
realidade. Aí ele continua no verso 2: e não vos conformeis com este mundo, sejam inconformados, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus. Não se conformar aqui no seu original é literalmente não entrar em forma. Imagine, para facilitar a compreensão, eu quero que você saia daqui com muito temor e tremor, eu lhe digo isso, com a mensagem não apenas batendo no teu coração, mas mudando a tua vida. Então o que Paulo está dizendo é: não entre em forma com este mundo. Imagine uma forma de bolo. Você bate a massa, um bolo de chocolate. Você pega, a massa está líquida, você liga o forno, unta a forma, coloca a massa. Se a forma for em formato de círculo, o bolo vai sair em forma circular. Se a forma for em formato de coração, o bolo vai sair no formato de... E se a forma for quadrada, o bolo vai sair? É simples. Se o mundo é redondo, seja quadrado. Se o mundo não respeita os pais, honre os seus. Se o mundo não liga para vestimenta, honre a Deus através daquilo que você veste. Se para o mundo a palavra não faz sentido algum, faça aquilo que Tiago diz: que a sua boca seja apenas uma fonte, porque da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Então que a sua boca seja instrumento de Deus para abençoar vidas, para adorar o nome do Senhor. Se o mundo lhe diz, não tem nada a ver, a Bíblia lhe diz, eu me importo com isso. Se o mundo lhe diz, é apenas uma mentirinha, a Bíblia lhe diz, é da boca que sai aquilo que está no coração. Sabe, naquela época existia uma corrente filosófica chamada gnosticismo. Eles diziam: o corpo é uma matéria imprestável que aprisiona o espírito, que é bom. Eles usavam isso como desculpa para dizer assim: sabe por que eu faço coisa errada? É porque meu corpo não vale nada. Você já usou isso? Justificar os erros com a natureza caída. Mas lembre, ele já tirou a condenação. Ele já tirou a natureza de Adão e colocou o espírito. O corpo não pode ser desculpa para pecar. Vamos para a palavra. 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo 16, Paulo diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo de Deus e que o Espírito Santo, ele habita em vocês? Quer mais? 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo 19: e não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e não é proveniente de vós mesmo. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 27. Quem está comigo diz amém. Amém. A palavra de Deus diz: pois nós somos o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Vamos sair de 1 Coríntios. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo 23. Paulo escrevendo a Tessalônica, ele diz: e que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis.
até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltemos a Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Paulo diz: porque o estômago é para o alimento, e o alimento é para o estômago, mas o vosso corpo não é para a fornicação, mas o vosso corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. É desculpa do mundo falar que o corpo não é instrumento para adoração. Eu fico exclusivamente com a palavra, e a palavra diz: o teu corpo foi comprado com um preço de sangue. O teu corpo foi lavado pelo sangue de Cristo. O teu corpo não é um túmulo ruim que aprisiona o espírito que é bom, mas o vosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então vamos parar de dar desculpa para pecar. Vamos parar de dar desculpa para fornicação. Vamos parar de dar desculpa para mentira. Olhe para as misericórdias de Deus e entrega tudo nessa noite. Nós temos 15 minutos que nos restam, e eu quero te perguntar: Ele ofereceu o corpo dele, a vida dele, e derramou sangue na cruz do Calvário. E aí? O que você tem para oferecer a Ele nessa noite? O que tem te impedido de oferecer a Ele a sua melhor adoração? O que tem te impedido de oferecer a Ele o seu melhor louvor? O que tem te impedido de não apenas carregar a Bíblia para o culto, mas deixar ela penetrar no seu coração? O que tem te impedido de entrar no lugar secreto e falar com Deus que se entregou na cruz por você? O que tem roubado o seu tempo com Deus? O que tem te tirado a comunhão com o Espírito Santo? Ele está te dizendo: entrega tudo. Filipenses capítulo de número 3, versículo 7, Paulo diz: eu considerei tudo que eu tinha como lucro, eu reputei como perda, a fim de ganhar a Cristo. Você tem o que para oferecer? Porque Ele está de braços abertos, e Ele não vai deixar você ir embora sem renovo. Não, Ele não vai deixar você ir embora sem selar a obra que Ele começou. Mas Ele está te pedindo nessa noite: entrega tudo. Eu te convido a ficar sobre os seus pés. Entrega tudo que você tem. É o teu corpo, é a tua faculdade, é o teu trabalho, é certas amizades, é certas conversas, é o celular, é a rede social. Ele está dizendo: entrega tudo.